A paz do Senhor, amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem com o tema: por que Jesus é especial? O que faz de Jesus, o Cristo, uma figura tão espetacular dentro do Evangelho? Se você já teve essa dúvida ou ficou curioso com essa indagação, eu te convido aqui a fazer uma meditação. Vamos ao vídeo. Eu quero começar fazendo uma leitura aqui com vocês, que ela se encontra lá no livro de Lucas, o capítulo é de número 6 e o verso é o de número 46. E essa mensagem vai dizer pra gente sobre a casa construída sobre a rocha. Diz assim a palavra do Senhor: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Veja, quando eu estava meditando nessa palavra, me vinha o seguinte questionamento: por que Jesus ele é tão especial? Por que Jesus ele é tão espetacular? O que faz desse homem ter toda essa importância? O que faz dele tudo o que ele é? E talvez você esteja pensando assim: ora, o que faz de Jesus uma figura tão importante é o poder, sabe? Ele é todo poderoso, ele realizava milagres. Jesus, por onde ele passava, ele multiplicava comida, ressuscitava mortos. Jesus, ele curava enfermos. Ora, Jesus andou sobre as águas. Jesus desafiou as leis da física. Ele contradiz tudo que é natural. Ele opera o sobrenatural. E em partes eu concordo com você. Eu concordo que Jesus, ele realmente operou muitos sinais aqui na Terra. Mas essa resposta não está correta. Se você não acredita em mim, eu tenho um questionamento para você. Se poder é o quesito principal para fazer de Jesus uma figura tanto extraordinária quanto o núcleo do Evangelho, o que a gente faz com os outros profetas da Bíblia? Veja bem, talvez você não conheça tanto quanto conhece Jesus, mas existem outras figuras aqui que operaram sinais tão grandes quanto, que são adversários de peso para concorrer a essa vaga que Jesus ocupa. Eu vou te dar um exemplo. Vamos para Elias. Elias, ele foi um homem que ele determinou que o céu se fechasse e que não chovesse por mais de 3 anos numa nação inteira. E Deus fez assim. Elias foi uma pessoa que ressuscitou mortos. Elias era uma pessoa que, quando os adversários vinham afrontar ele, vinham pessoas capturá-lo, ele olhava e clamava do céu e Deus mandava fogo e fulminava essas pessoas. O fogo consumia aqueles corpos. Elias foi uma figura tão importante na Bíblia que Deus o arrebatou vivo para o céu. Veio uma carruagem de fogo levar ele vivo para o céu. Uma das únicas figuras aqui que nós vemos com esse nível de importância, com esse nível de honra, de ter o seu corpinho exaltado ali. E mesmo assim, Elias não é o núcleo do Evangelho. Mas nós temos outros. Temos pessoas como Moisés, por exemplo. Moisés, ele lançou pragas atrás de pragas em cima do Egito. Moisés, ele fez tantos sinais, ele operou tantas maravilhas dentro do Egito, que o próprio faraó teve que reconhecer a grandiosidade daquele Deus. Ele teve que olhar e reconhecer que o Deus de Moisés era muito mais poderoso do que todos os seus outros deuses. Ele teve que sucumbir e fazer a vontade desse Deus. Ele teve que acatar todas as ordens de Moisés. Ele teve que deixar Deus operar o que ele quisesse ali no reinado dele. E não só isso, Moisés abriu o Mar Vermelho para uma multidão passar. Moisés, ele operava sinais que todos os dias de manhã vinha comida, vinha maná para o povo de Israel. Moisés, ele transformava água imprópria para consumo em água potável. Olha, Moisés, ele era uma figura tão importante que ele tinha a honra. É a única pessoa na Bíblia que poderia falar face a face com o Senhor. E mesmo assim, nesse nível de importância, nessa qualidade de operação de milagres, essas duas figuras, elas não chegam nem perto de Jesus. Nós vemos que essas duas pessoas não têm nem sequer um livro dedicado com o nome delas. Nós não temos o livro de Moisés, nós não temos o livro de Elias. Essas pessoas estão contidas em outros livros, em outras histórias. Mas nós temos aqui a Bíblia inteira falando de Cristo, de Jesus,
o quão maravilhoso ele é. Frente a tudo isso, eu volto a te perguntar, o que faz de Jesus uma figura excepcional? Por que ele é tão importante desse jeito? E eu te digo, não é pelo nível de poder que Jesus tem, mas é pelo caráter que Jesus irradia. Veja, quando a gente analisa todas as figuras bíblicas, Jesus ele se sobressai a todas elas simplesmente com o caráter que ele tem. Jesus era uma pessoa boa, Jesus era uma pessoa íntegra, ele era um ser irrepreensível. Em toda a Bíblia a gente não vai ver um momento que você questiona ou condena uma atitude de Jesus. Jesus, onde ele passava, ele curava. Jesus, quando ele dava, ele repreendia, mesmo na sua forma mais áspera, mais agressiva, mais ríspida, você conseguia olhar tudo que ele estava falando e falar, Jesus tem razão. Jesus está lá dando uma bronca nessas pessoas e ele está coberto de razão, essas outras pessoas estão todas erradas. Jesus, ele conseguiu olhar prostitutas e leprosos e amar essas pessoas, tratá-las com carinho, tratá-las com dignidade. E é isso que fazia de Jesus tão especial. O caráter de Jesus fazia ele se sobressair, faz ele ser o núcleo do evangelho. E quando eu meditava em tudo isso aqui, Deus ele me trazia essa parábola da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha. Veja, quando nós falamos de caráter, parece sempre uma coisa muito simples, parece uma coisa muito redundante, é algo que as pessoas podem trabalhar facilmente e adquirir, mas não é desse jeito, não é bem assim. Assim como nós temos pessoas com caráter ali pífio, simples e repreensíveis, nós temos pouquíssimas pessoas que nós podemos olhar e falar, ei, essa pessoa ela tem realmente um caráter excepcional. E por que essas pessoas têm essa diferenciação de caráter? Essas pessoas elas trabalham de formas diferentes para estruturar isso na vida delas. Eu não estou entendendo, pregador. Veja, eu vou falar de outra forma para você. Se nós formos classificar a estruturação do caráter em duas vertentes, nós vamos ter a construção do caráter de forma conveniente e a construção do caráter de forma resiliente. E qual a diferença dessas duas? Veja bem, quando nós falamos da construção do caráter de forma conveniente, nós estamos falando de uma coisa muito fácil, de uma coisa que é mais agradável, mais simples de ser executada. Veja, quando nós nos deparamos com certas adversidades, com certas afrontas, nós temos sempre duas escolhas. Nós podemos escolher o caminho mais fácil, que seria retalhar, ofender, agredir, pagar o mal com o mal, ou nós podemos tomar o caminho bom, o caminho que Jesus nos ensina, que é perdoar, deixar pra lá, tentar abençoar essa pessoa que às vezes está nos amaldiçoando. E isso é que faz essa diferenciação. Só que tomar essas decisões é como construir essa casa. Uma pessoa que toma a decisão fácil de agredir, de ofender, ela é uma pessoa que está construindo a estrutura do ser dela, está construindo o caráter dela em cima de areia. Ela está pegando as colunas da fundação do seu ser e está cravando em terra mole, em terra fofa. E por que isso é conveniente? Porque quando você faz esse tipo de escolha, você não tem trabalho. Da mesma forma que cravar, quando nós cravamos uma coluna na terra, nós fazemos muito pouca força e ela parece que vai sozinha para o fundo, porque não oferece resistência, é como nós estarmos ali sucumbindo a esse tipo de vontade. Isso não dá trabalho, isso não machuca, isso não nos deixa esgotado, isso não requer nenhum tipo de brilhantismo ou genialidade. É simplesmente aflorar a nossa selvageria e fazer o que dá vontade. Isso é simples, isso é fácil, isso é muito conveniente. Mas quando nós falamos em estruturar o caráter na rocha, quando nós falamos em estruturar a casa na pedra, nós estamos falando de algo trabalhoso. Nós estamos falando de algo em que nós vamos ali pegar ferramentas, nós vamos usar de estratégias para fazer essa coluna ser cravada em uma superfície muito dura. Veja bem, se você hoje pegasse e começasse a cavucar uma pedra para fincar essa coluna lá dentro, você vai ver que você vai bater e você vai tirar muito pouco material ali. O buraco, talvez você fique cavando por dias ali e esse buraco ele não vai aumentar. Talvez aumente 1 centímetro, sendo que você precisa cavucar 1 metro ali. E muitas das vezes você vai fazer todo esse trabalho e não vai ter resultado nenhum. Nem 1 centímetro vai ser perfurado daquela superfície. E muitas das vezes você vai usar as suas melhores ferramentas.
você vai usar todo o seu brilhantismo, você vai machucar suas mãos, você vai cansar o seu corpo, você vai esgotar a sua mente e você não vai atingir o seu objetivo. Você vai ter um resultado pífio, um resultado simples, um resultado raso. Muitas das vezes você vai até se questionar: por que eu tô fazendo tudo isso? Eu tô batendo, insistindo e parece que isso não muda, parece que isso não dá resultado. Mas isso é o que realmente estrutura uma casa. Se eu trazer você para uma construção pessoal, uma construção psiquiátrica, eu tô falando que muitas das vezes você vai ouvir afrontas contra a sua vida, você vai ouvir calúnias contra a sua vida, e o mais fácil, conveniente é retalhe. Mas quando nós resolvemos construir um caráter ilibado, um caráter superior, nós vamos ter que olhar e muitas das vezes a gente vai ter que se calar. Muitas das vezes a gente vai traçar estratégias ali, a gente vai se esforçar, a gente vai direcionar o bem e a gente não vai ter um resultado. Você vai olhar para essa pessoa que está te ofendendo o dia inteiro e falar: Deus te abençoe. Você vai olhar para essa pessoa que está te agredindo e vai falar assim: ei, eu te perdoo. E essa pessoa ela vai continuar fazendo, a ponto de você olhar como esse homem cavando ali a rocha e falar: ei, isso não está dando certo. E um dos questionamentos que vai começar a acontecer para você é: por que eu estou fazendo tudo isso? Qual é o ponto de realmente ter um caráter bom? Se isso é tão difícil, é tão penoso, por que eu simplesmente não posso pegar e construir o meu caráter sobre areia? Por que eu não posso usar a conveniência? Por que eu tenho que ser resiliente? Por que eu tenho que tentar todos os dias, mesmo que não esteja dando certo, pensando que um dia eu vou chegar no estado ideal, que um dia eu vou chegar tão profundamente que eu vou ser uma pessoa mais calma, que eu vou ser uma pessoa mais racional? Veja, e quando eu questiono isso, eu quero devolver uma outra pergunta para você. Quais são as pessoas que você realmente admira? Se eu começar a pensar em quem realmente eu admiro, à primeira vista, pode ser que você esteja pensando talvez num jogador de futebol ou numa pessoa muito rica, e talvez até você admire certas características dessas pessoas. Talvez o brilhantismo de um jogador em que ele vai lá e faz gols excepcionais, faz jogadas excepcionais ali, dá muitos dribles. Talvez você admire o brilhantismo de uma pessoa ali que é muito inteligente, que construiu uma empresa muito grande, ou que é muito rico por causa disso. Eu concordo, são características ali realmente louváveis. Mas muitas das vezes, se você parar e conversar com essa pessoa, se você conviver com essa pessoa, você vai ver que se ela não tiver um caráter estruturado, ela não passa de mais uma pessoa sem sabor, uma pessoa ofuscada, uma pessoa sem brilho, uma pessoa que você quer distância dela. E eu volto a perguntar para você: o que realmente, quem você realmente admira nessa terra? E eu posso dizer com veemência: pessoas que nós admiramos não são pessoas que têm certas qualidades, como dinheiro, como riquezas, como habilidades. São pessoas que têm um caráter calmo, pacífico e racional. Muitas das vezes nós vamos admirar pessoas que, frente a uma tempestade, ela vai falar: ei, vai ficar tudo bem, eu já tracei uma estratégia pra gente resistir a tudo isso. Você vai olhar e se deparar com pessoas que às vezes acontecem delas se envolverem num acidente de trânsito e ela com a maior naturalidade desce e fala: ei, calma, vamos resolver isso da melhor maneira possível. Nós vamos querer ficar perto de pessoas desse jeito, independente se elas são ricas ou pobres. Isso por quê? Porque nós admiramos o tipo de atitude que ela tem. É uma atitude sábia, uma atitude racional, é uma atitude que nós queremos para nossa vida. E você acha que é só você que pensa desse jeito? Não. Deus, ele olha dessa mesma forma para você. Se você já se questionou: por que eu preciso ser bom nessa vida? Ah, eu preciso ser bom para agradar a Deus. Não é simplesmente para agradar a Deus. Claro que isso é um ponto muito importante da nossa vida, mas se nós queremos atrair os olhares de Deus com admiração, nós precisamos buscar ser mais como Jesus. Muitas pessoas, elas negligenciam tudo isso, elas levam a vida com devaneios e elas esquecem que, da mesma forma que nós admiramos uma pessoa racional e pacífica, Deus, ele faz a mesma coisa conosco. Você acha que quando Deus, ele olha você tomando uma atitude, assim como Jesus tomava, de olhar e ser agredido e falar: ei, bate do outro lado também? Você olha as pessoas falando assim: ei, eu vou te crucificar, e Jesus: espera aí, eu vou lá pegar minha cruz, eu vou te ajudar a carregar o meu problema. É esse tipo de atitude que Deus olha e fala: ei, esse cara, ele é forte, isso aí é aroeiro, isso é rocha pura, esse cara não se abala. É esse tipo de atitude que lá no nosso fundo nós queremos ser. É esse tipo de atitude que faz a gente olhar e ter orgulho de nós mesmos. E se você tem orgulho desse tipo de atitude que você toma, Deus é da mesma forma. Muitas das vezes nós queremos ali que Deus, ele nos abençoe, que Deus, ele faça a nossa vontade, mas muitas das vezes nós somos como uma criança descontrolada no meio da rua, gritando, fazendo escândalo, esperneando, e a gente quer desse mesmo jeito ser honrado. Queremos que as pessoas olhem pra gente e façam como um pai vendo essa criança falando: ei, aquele é meu filho. Não, muitas das vezes Deus vai ter vergonha de certas atitudes que a gente toma. Como você ali ser agredido, ser ofendido e
fazer a mesma coisa com a pessoa, pagar o mal com o mal. E eu não estou dizendo que é fácil nós termos uma atitude louvável. Eu não estou dizendo que é fácil a gente construir nosso caráter em cima de algo positivo. É muito difícil você ser enganado, ser roubado e ainda chamar o ladrão, o estelionatário e falar: ei, eu tenho mais R$2 aqui no meu bolso, leva também. Ei, o meu carro tá ali na garagem, toma a chave. É muito difícil a gente fazer isso. Mas eu tô dizendo para você que quer atrair os olhares de Deus para sua vida, que esse é o caminho que você deve tomar para que Deus olhe e fale: ei, esse aqui é meu filho mesmo. É essa pessoa que eu coloquei no mundo, que eu amo e que eu honro. É essa pessoa que eu quero ver prosperar. Porque nós, se nós formos pais, mães, se nós formos pessoas responsáveis por outro ser humano, a primeira coisa que a gente pensa é: eu quero criar o meu filho para ele dar exemplo para as pessoas. Eu quero criar o meu filho para que as pessoas olhem e falem: esse é um grande homem, essa é uma grande mulher. E se você pensar dessa maneira, Deus também pensa. E da mesma forma que você, como pai, como mãe, vai se esforçar ao máximo para dar tudo que o seu filho precisa, para criar todas as condições possíveis para que ele seja um ser humano extraordinário e alcance todos os seus objetivos, assim da mesma forma é Deus. Se você quer atrair esse tipo de olhar divino, se você quer atrair esse tipo de bênção para sua vida, eu te convido a ser como esse homem aqui. Não o que estruturou a sua casa na areia, mas o que estruturou a sua casa sobre a rocha. Eu te convido a você a ver todas as atitudes que você tem tomado, repensar elas, trabalhar de uma forma em que você venha a superar todo esse mal que às vezes você tem direcionado contra as pessoas. E eu não estou dizendo que você vai tentar um dia e já vai conseguir, mas eu estou te chamando para ser como esse homem que bateu na pedra durante dias, meses ou anos e não conseguiu cavar nada, que muitas das vezes teve que repensar a estratégia para lidar com outras pessoas ou para lidar com certas adversidades. Eu estou dizendo para você que talvez você tenha que trocar suas ferramentas que você está usando para você exercitar mais paciência. Eu estou dizendo para você não sucumbir àquela vontade animalesca e muito racional de muitas das vezes pegar uma pessoa pelo pescoço, arrancar os cabelos dela, agredir, ofender e se sentir vingado. Mas eu estou te dizendo para você suprimir toda essa selvageria e dizer: ei, Jesus, ele foi reconhecido por Deus por ser a melhor pessoa que passou nessa terra. E muito embora eu não consiga ser essa pessoa, muito embora eu não consiga chegar em toda esse perfeccionismo, eu vou me esforçar para ser o melhor possível, para que Deus olhe para mim e fale: ei, bom filho, esse aqui, apesar dos seus defeitos, ele se esforçou ao máximo. Apesar de todas as suas dificuldades, ele fez o melhor possível. E como filho eu te honro. E eu te convido a ser esse tipo de pessoa. Eu te convido a esse tipo de reflexão. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like, que você compartilha esse vídeo com pessoas que são importantes para você. Ative o sininho de notificação aqui, para que assim que sejam lançados novos vídeos, você possa receber uma notificação aí no seu YouTube. Hoje eu posso estar aqui falando de Jesus para você, mas você também pode ser uma ferramenta de Deus que vai entregar essa mensagem para uma outra vida que está precisando. Amém? Fique com Deus e que a paz do Senhor esteja convosco.